como é que anda aí, meninos, o poder de compra do salário mínimo, hein? Tá bom pra caramba? O pessoal tá feliz? Todo mundo tá contente? Acho que não é o caso, Reinaldo. Salário não mínimo... é o caso. Oh, meu Deus. No governo Bolsonaro, o salário mínimo pode ser o primeiro, desde o Plano Real, a ter uma queda no seu valor real. O cálculo é feito pela consultoria Tullett Prebble Brasil e foi divulgado pelo jornal O Globo. Segundo o levantamento, a perda de valor será de 1,7%, contando o desconto da inflação. De acordo com a pesquisa, o salário mínimo cairá de R$ 1.213,84 em dezembro de 2018 para R$ 1.193,37, nível estimado para dezembro de 2022. Antes do governo Bolsonaro, a menor variação no salário mínimo desde o Plano Real tinha sido durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o percentual registrado foi de uma alta, ainda alta, de 0,42%. Olha aqui, isso é bastante sério, porque é o seguinte, meninos, pouca gente sabe, mas assim, Bolsa Família teve uma importância grande na redução ali da fome, da coisa mais extrema, da miséria, mas a redução da pobreza, ela se deveu mesmo à recuperação de salário mínimo. Isso é um dado da história, né? Aliás, Fábio Cuba, nós temos aí os dados, vamos dar a avaliação positiva, não precisa dar os valores, porque senão fica muito numeralha, mas vamos dar a variação positiva de correção do mínimo. Sim. Desde o Plano Real. Vamos lá, só então. Para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato, variação do período 29,3%. No segundo mandato, uma variação de 50,9%. A 50 é o acumulado. Segundo é 16,21. Sim, perdão, é isso. 16,21 no acumulado, 50,9% no acumulado dos dois governos, os dois mandatos do Fernando Henrique. Lula, no primeiro mandato, variação de 27,87%. No segundo mandato, 22,20%, acumulado de 57,83%. E no governo Dilma, no primeiro, variação de 12,04%, no segundo, 0,42%, como disse o Capozzi, na variação total, 12,67%. E no governo Michel Temer, na variação do período de 3,28%. Mandato curtinho. Sim. O Bolsonaro vai ser o primeiro, portanto, que vai assistir a uma redução do valor real do salário mínimo. E isso é muito grave, sim. Né? Isso é muito grave, entre outras razões, porque 33,8 milhões de pessoas, seu Fábio Cuba, ganham salário mínimo no Brasil. Isso representa 35,3% do total de ocupados. Olha a massa. 21,2% dos que tiveram carteira assinada, os admitidos com mínimo, com carteira assinada, foram admitidos pelo mínimo. Né? 64% dos aposentados e pensionistas ganham o mínimo. 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Então, quando você tem essa redução, né, ou até 2 salários mínimos, aí é claro que aí é o valor total do salário, a correção não obedece ao mínimo, mas em alguns casos é indexação mesmo, né, eu vou te pagar 2 mínimos. Você tem um empobrecimento real da população. O Guedes tem uma explicação. Sempre ele tem uma explicação para isso. Qual é? Exatamente. O ministro da Economia tentou justificar de não dar aumento, né, o fato de não ter aumento no salário mínimo. Segundo ele, o país sofre efeito de 2 guerras, né? Primeiro, a crise sanitária da Covid-19 e também o conflito entre Rússia e Ucrânia. Para ele, o país está se recuperando lentamente dessa capacidade de investimento em evento. Guedes manteve a visão de que o Brasil estava bem na economia antes do confronto no leste europeu, aspas, para o ministro da Economia. A verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós fizemos sacrifício e ficamos sem aumento de salário. Tivemos uma recuperação econômica forte. Não houve aumento de salário real, porque durante uma guerra normal, que haja perdas, é normal que hajam perdas importantes.
nós estamos lutando para preservar pelo menos um salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. O problema, Fábio Cuba, é normal que haja perdas importantes. Sim, cada um tem seus problemas, né? Por exemplo, o FHC enfrentou ali 3 crises externas de confiança externa que respingaram no Brasil. E ainda estava na fase da consolidação do real. E a moeda e o salário mínimo foi corrigido em mais de 50%, o valor real. O Lula enfrentou o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. E mesmo assim teve reajuste de 57%. O governo Dilma, que foi um governo ruim, teve reajuste real. Problema sempre há, Paulo Guedes. A questão é saber com que prioridade se olha ou não se olha para o pobre. Governos fazem escolhas. O governo Bolsonaro fez a sua. Hã?